o som. Amém. Louvado seja Deus. Hoje eu troquei um pouquinho ali, acho que eu joguei no time fora. Tem na letra ali. Eu perdi na letra, mas vamos que vamos. Vamos lá, dando continuidade às nossas mensagens expositivas, né? Nós estamos estudando o Evangelho de Lucas. E hoje nós vamos para a 8ª exposição. Que está ali, capítulo 1, né? Lucas 1, a partir do verso 39 a 45. Só relembrando, antes da gente começar, a gente começou ali vendo e nós vimos que Lucas fez aquela investigação, né? A gente até conversou um pouco hoje, falou sobre isso, que a forma onde Deus inspirou Lucas para poder escrever esse evangelho foi ele fazendo entrevistas, né? Ele fez uma investigação para poder escrever, não foi como os outros. Lucas ali foi impulsionado por um homem chamado Teófilo, que a gente não sabe quem é, mas provavelmente é um ministro romano, que queria como se fosse ter uma fé racional, né, com fatos de tudo que aconteceu detalhadamente. Lucas ali, ele era um médico, era um homem estudado naquela época, grego, e ele foi fazer investigação e procurar pelo testemunho das pessoas que andaram com o Senhor Jesus, ali os apóstolos, né, os discípulos, as pessoas que estavam em volta. E Lucas ele registrou para que ele tivesse certeza da fé que ele estava tendo, da fé de Teófilo, que serve para a gente hoje, né? Para que tenha certeza das verdades que foste instruído. E ali na primeira mensagem nós vimos que Lucas registrou esse Evangelho e Atos dos Apóstolos, né? Através dessa forma, uma forma de investigação. Depois na segunda nós vimos no começo, que foi na época, Lucas marca que foi na época do rei Herodes. E aí ele fala também sobre Zacarias e Isabel. Aí nós vimos que época era aquela e fizemos um contraste entre um homem ímpio, que é Herodes, e um casal justo, que era Zacarias e Isabel, pessoas de Deus, né? Depois nós vimos que sobre o que a Bíblia fala sobre filhos, porque o anjo Gabriel traz a mensagem a Zacarias que as orações dele foram ouvidas e que Isabel ficaria grávida de João Batista. E ali nós vimos a importância dos filhos. Se nós realmente, Deus nos manda ter filhos, nós vimos que é a ordenança do Senhor. Depois nós caminhamos mais um pouco e vimos sobre a aparição do anjo, né? Ali depois daqueles 400 anos de silêncio, desde o profeta Malaquias, Deus envia Gabriel como mensageiro de Deus para falar ali àquele povo. Nós vimos sobre a doutrina dos anjos, a angiologia. Quem são esses seres que trabalham, são ali trabalhadores enviados por Deus? E também passamos um pouquinho sobre quem é os demônios, que também são anjos, só que são anjos caídos. Depois o texto foi nos conduzindo e falamos sobre a importância da oração, fazendo alusão ali, né, Zacarias orava, eles buscavam ao Senhor, a importância da oração, porque a oração dele foi ouvida. Depois nós vimos um pouco sobre Maria e aquele anúncio da concepção virginal, que o anjo Gabriel vai até Maria. E por último, nós vimos ali essa maravilha do milagre da encarnação de Cristo, né? E vimos mais um pouquinho sobre Maria, como Gabriel mostrando para Maria como aconteceria, que ela faz a pergunta, né? Mas como que acontecerá isso? Aí Gabriel vai ali e explica que o Espírito Santo viria sobre ela e com a sua sombra, o seu poder a envolveria, iria cobrir ela e ela conceberia o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Beleza? E hoje nós faremos a leitura dos versos 39 a 45, para nós darmos continuidade a essa exposição. Amém? Diz lá assim, verso 39. Naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo esta saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo e exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua salvação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras
que lhe foram ditas da parte do Senhor. Amém? Vamos orar mais uma vez? Santo Deus, eterno Pai, mais uma vez nós nos colocamos humildemente diante de Ti, Senhor, conscientes de que o Senhor, na pessoa do Teu Espírito, não operar em nós, nós não compreenderemos a Tua palavra. E por isso nós te clamamos nesta noite mais uma vez. Fala conosco através da Tua palavra, Senhor. Fala conosco poderosamente, para que nós venhamos a compreender o que foi falado naquele momento, aquele contexto, o que estava se vivendo naquele momento, para que nós possamos retirar aplicações preciosas para o nosso dia a dia, Senhor. Guarda a nossa mente, Senhor. Encharca o nosso coração do Teu amor. Planta essa semente, rega ela, para que nós possamos dar frutos e saiamos daqui alegres para viver o Teu Evangelho aí fora, Pai, e glorificar o Teu nome através da nossa vida. Desde já eu te agradeço, Senhor, pela Tua maravilhosa obra e operação. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Hoje o título da mensagem é a operação do Espírito Santo. E o texto começa nos dizendo sobre Maria, né? Que Maria corre a Isabel, depois que ela recebeu aquela mensagem do anjo Gabriel. E é interessante, porque logo após já começa a operação do Espírito Santo. Já começou antes, né? Porque Isabel ficou grávida. Então, quem fez aquela obra? É o Espírito Santo. Antes de entrar propriamente no texto, eu queria fazer a separação, né? Por quê? Deus, o Pai, na teologia, melhor dizendo, na teologia, existe um termo que é usado, que é a economia da Trindade, né? Para nós, cristãos protestantes, o nosso Deus é um Deus trino. Por quê? Existem 3 pessoas em um único Deus, né? Eles não completam e nem formam esse Deus. São 3 pessoas que são o mesmo Deus. Só que na obra da salvação, quando Deus se revela para nós aqui das Sagradas Escrituras, nós entendemos que Deus, ele se apresenta na pessoa do Pai, que é uma pessoa distinta, é o Pai, e depois se apresenta na pessoa do Filho, que é a segunda pessoa, e depois na terceira pessoa, que é o Espírito Santo, que são pessoas distintas. Cada um assumiu uma função nessa grandiosa obra da redenção. Então o Pai decretou todas as coisas, desde antes da fundação do mundo. O Pai envia o seu Filho, e o Filho vem e encarna, se sacrifica, ressuscita, né? Sacrifica para pagar os nossos pecados, ressuscita, ele cumpre a lei, vale ressaltar, ele cumpre a lei, e o mérito dele é passado a nós, tanto com o seu pagamento da dívida, quanto o seu mérito. Depois ele sobe aos céus, e depois ele envia o Espírito Santo, que vem aplicar essa obra que ele fez. Então é a Trindade operando, né, nessa obra da salvação. E a partir de agora, de uma quantidade maior, mais viva, uma maneira como se fosse, como é que eu vou explicar? De uma maneira mais extraordinária, mais visível, o Espírito Santo começa a operar, porque é o início da igreja. Então, é como se fosse a época, a era da manifestação do Espírito Santo. Agora é ele que está operando, porque o Filho já fez o que tinha que fazer. Só que antes o Espírito Santo também operava, só que de uma maneira menor, né? Mais ali sucinta. Agora não, é de uma forma mais abrangente. Ele derrama mais poder para que a igreja possa dar continuidade. Beleza? E aqui é onde a gente começa, vendo isso daí. Então o texto começa nos dizendo, Lucas, né? Ele nos relata que Maria se apressa a ir ao encontro de sua parente Isabel, após a revelação realizada pelo anjo Gabriel da concepção virginal, tanto da concepção dela quanto da concepção da própria Maria, né? Que diz aí no verso 39 e 40, ó, que diz lá: naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Né, o texto nos diz que naqueles dias, porque Lucas marca, né, sempre nada em vão, né? Porque naqueles dias, Lucas faz questão de citar, porque aqueles dias foram os dias que Deus voltou a falar com o seu povo. Lembra que a gente comentou no estudo?
Deus estava em silêncio 400 anos. Desde o profeta Malaquias, quando nós olhamos lá Malaquias, lá no último capítulo de Malaquias, capítulo 4, os últimos 2 versículos, 5 e 6, diz assim, ó: Eis que eu vos enviarei o profeta Elias. O profeta Elias é João Batista. E antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais, seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Há essa profecia, Deus através do profeta Malaquias. Depois Deus se cala por 400 anos. E agora Deus volta a falar ao seu povo quando? Através do anjo Gabriel, depois de 400 anos. Então, naqueles dias que Deus voltou a falar com o seu povo, e voltou a falar para cumprir aquela profecia de Malaquias, né? Aqueles dias eram os dias quando Deus começou a agir novamente de maneira sobrenatural. Foi quando ele dá um filho a Isabel, que era idosa, que era estéril, quando ele concebe, fecunda, né, o Deus Todo-Poderoso, a segunda pessoa da Trindade, Jesus, no ventre de Maria. Então, eram aqueles dias muito, diga-se de passagem, muito importante na história bíblica. Lucas também continua dizendo, no verso 39, que Maria foi depressa ao encontro de Isabel, né? Diz lá, né? Maria foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Quem morava ali? Zacarias e Isabel. E tem uma questão, porque lembrando que Zacarias era o que? Era sacerdote. E os sacerdotes naquela época, eles faziam questão de morar próximo a Jerusalém. Por quê? Tinha a época das festas e 2 vezes por ano eles tinham o seu trabalho no templo. Lembrando que Zacarias, ele teve o seu encontro com Gabriel no templo. E esse trabalho deles eram 2 vezes por ano, fora as festas. Então eles moravam, um exemplo, eu trabalho em Vista Alegre, eu moro aqui em Vila da Penha, Vicente Carvalho. Eu não me afasto muito, até então, porque naquela época não tinha trem, não tinha avião, não tinha ônibus, carro, era a pé ou a cavalo, né? Era por meio de animais. Então eles não se distanciavam muito. E mesmo assim, a distância, muito para eles naquela época, não é muito para a gente, né? Porque para a gente andar 20 minutos é muita coisa. Para eles, muita coisa é passar 30 dias andando. 2 dias, 10 dias, para eles não é nada, porque era um costume daquela época, né? E Maria, quando ela vai apressadamente, como o texto diz aqui, que ela vai à casa de Isabel, a distância da onde ela estava para a casa de Zacarias e Isabel, dá mais ou menos, segundo a geografia bíblica, de uns 100 quilômetros de distância, em uma região montanhosa. Mais ou menos, ela caminhou de 3 a 5 dias, dependendo do tempo daquele local. Lembrando que lá também tem gelo, se é o inverno, agora eu não sei precisamente qual era a época, mas se tinha chuva, né? Tempestade, lembra que lá teve a tempestade no Mar da Galileia? Então tinha chuva, tinha geleira, tinha condições climáticas diferentes. Então se estava chovendo, se estava difícil, ela demorou mais um pouco. Se estava tudo limpinho, foi 3 dias. E ela foi correndo. Olha que curiosidade, né? Eu quero ir lá ver se a minha prima realmente está grávida, como o Gabriel falou. E também contar o testemunho, né? A caminhada dela durou muito tempo, né? E aqui nós percebemos que Maria, ela venceu a dificuldade. Ela foi sozinha. Vale ressaltar que Maria era uma judia jovem. Maria, provavelmente, ela devia de ter de 15 a uns 17, quiçá 18 anos. Ela era jovem, muito jovem. E o texto não diz que ela foi com José. O texto não relata nada. Provavelmente, ela pode ter ido sozinha. Enfrentou essa viagem aí sozinha. E com certeza ela queria também expressar o seu milagre, né? E possivelmente também pediu orientação, porque Isabel era prima dela, e Isabel era idosa. E Isabel era uma mulher irrepreensível, lembra que a gente viu isso? Ela é irrepreensível na vida religiosa, na sua vida no dia a dia. Eles eram considerados justos diante de Deus. Justos porque eram pessoas que viviam a vida reta e também porque já eram justificados. Eram cristãos, digamos assim, entre aspas.
Eles criam no Messias que viria. Né? Então, eles já eram convertidos. E o texto continua nos dizendo, depois passa para o verso 41, fala mais especificamente sobre essa obra do Espírito Santo. E Lucas nos diz que após Maria entrar na casa de Isabel, como está no verso 40, Isabel ouve a voz de Maria, e acontece mais uma vez algo sobrenatural. Né? O que diz lá no verso 41? Ouvindo a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo. Né? A primeira parte desse verso, Lucas nos mostra a reação dentro do ventre de Maria. Olha que algo interessante que acontece, né? Isabel, grávida, ela provavelmente tinha ali 6 a 7 meses, porque é o tempo, quando Gabriel vai falar com Maria, que nós vimos na última mensagem, já se passou 6 meses de quando ele tinha ido falar com Zacarias. Então Gabriel falou com Zacarias e provavelmente logo após ele teve relação com a sua esposa e ela engravidou, Isabel. Passou 6 meses, Deus envia Gabriel a Maria. Então 6 meses por aí, 6 meses e um pouquinho. Então ela já estava com a barriguinha, né, já estava demonstrando já a sua gravidez. E tem a ver com porque Deus manda Gabriel nesse tempo, que era para Maria também ver a barriga. Se falar, estou grávida, mas você é idosa e estéril, não tem nada ali que comprove, né? Naquela época não tinha o exame da farmácia. Não, vamos ali na farmácia rapidinho comprar o exame. Vamos ali fazer o exame de sangue. Hoje em dia é rápido, mas naquela época não tinha. Tinha que ter alguma outra forma. E ali, a demonstração, o que acontece é que a criança, que era João Batista, mesmo antes de nascer, mesmo antes de estar na idade da razão, de conhecer, digamos assim, o Evangelho, ele já era cheio do Espírito Santo. E Gabriel havia falado isso para Zacarias, que o filho dele seria cheio do Espírito Santo. É o que nos traz uma certa percepção que Deus converte gente no ventre. Deus converte pessoas no ventre. Né? O Espírito Santo, ele opera, ele não está preso, ele faz conforme a sua palavra, ele não pode ir contra a sua palavra, mas se ele tiver que converter alguém no ventre, ele converte. Também o texto nos diz que João, por ser cheio do Espírito Santo, já no ventre, ele reconhece a voz de Maria e já começa a dar o seu testemunho profético. Lembra? João Batista veio para quê? Para testemunhar de Jesus. Ele veio para preparar o caminho do Messias, chamar as pessoas ao arrependimento, testemunhando, você é o Cristo? Perguntaram para ele, ele disse, não, ele, que é maior do que eu não sou digno nem de desatar as sandálias dele. Eu batizo vocês com água, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então João, ele testemunhava de Jesus. E Isabel, no verso 44, relata o porquê que João estremeceu. Olha lá, veja comigo o verso 44. Olha o que diz. Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. João sabia quem estava ali. Interessante, né? João sabia quem estava ali. Uma criança no ventre sabia que já havia, e no caso de Maria, não era um feto quase formado, era um embrião. Primeiro vem o embrião, né? A fecundação, aí vem o embrião, aí cresce, se forma o feto e vai se formando. Depois eu não sei qual o nome que se dá, né? Mas quando a criança já está quase formada, aí é criança mesmo, não é um bebê, antes do nascimento. Então João tinha percepção que aquela voz era a voz da mãe do seu Senhor, do seu Salvador. E a palavra usada na língua original, que fala sobre essa alegria, ela denota, é usada para falar quando as ovelhas estão felizes, pulando, os carneirinhos pulando de alegria, né? João pulou, ele saltou no ventre de Isabel. Interessante, né? Ele saltou no ventre de Isabel. Como a criança fica pulando no ventre, né? De alegria, radiante, porque sabia quem é que estava ali, que era o seu Senhor.
E aqui eu faço duas rápidas aplicações, né? Porque João ali ficou tão feliz, tão feliz. Será que nós, quando escutamos o Evangelho de Cristo, ainda pulamos de alegria, como João no ventre de Isabel? E aqui eu falo para nós que já somos cristãos. Por quê? Porque muitas das vezes a gente já escutou o texto ser pregado várias vezes. Há um exemplo, o pastor chega hoje, o Diácono Rodrigo chega hoje, abra comigo João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não tem como eu fugir do que o texto diz. A pregação vai falar da mesma coisa. Se eu não tenho a convicção de quem é Jesus, do que ele fez, eu vou falar assim, poxa, isso é pregação de novo, eu queria escutar outra coisa. Será que eu continuo tendo alegria no Evangelho de Cristo? Será que nós cristãos temos motivos para aceitar o aborto? O texto nos diz que João, ele tem uma certa consciência, porque ele escutou. E essa consciência lhe gerou um sentimento, alegria. Então, será que no ventre um feto não sente nada? Amém. Vamos continuar. Então, aqui, a partir desse ensino, João Batista, ele estando no ventre da sua mãe, ele tinha consciência e expressou sentimentos, como nos diz a palavra. Um pouco mais à frente, na segunda parte desse versículo 41, fala sobre algo que acontece com Isabel. Olha aí, vamos ver a segunda parte desse verso 41. E diz que Isabel ficou, então, ela estremeceu no ventre. Agora, então Isabel ficou possuída do Espírito Santo. Então não só houve algo extraordinário no ventre, mas a própria Isabel também ficou possuída do Espírito Santo. E o que vem a ser possuída? A palavra original no grego, ela diz, a conotação melhor para esse texto é que ela ficou cheia, plena do poder do Espírito Santo. Lembrando que eu disse que Isabel, ela já era crente. Ela cria no Messias que viria. Porque não tem como uma pessoa andar de uma maneira justa, irrepreensível, na religiosidade e na vida cotidiana, se ela não tiver o Espírito Santo para lhe ajudar a caminhar. Como é que ela vai viver uma vida de santidade? Ela vai dar o fruto do Espírito se ela não tem o Espírito. Por isso que nesse momento, Isabel, ela fica cheia. Né? Ela como se ficasse plena, o Espírito Santo enchesse ela de uma tal forma, por isso que ela, depois nós vamos ver que ela começou a falar coisas que ninguém falou para ela. Ela teve uma compreensão de algo que ninguém lhe revelou, que foi uma revelação direta do Espírito Santo. E aqui nós vemos no verso 41, que essa ação do Espírito Santo, tanto em João e quanto em Isabel, ela é feita de uma maneira sobrenatural. Os dois são cheios, tanto o feto, João, quanto a mãe, Isabel. Interessante, né? E aqui, nesse ponto, há algumas divergências sobre qual é a forma que o Espírito Santo operava no Antigo Testamento. Por quê? No Novo, nós temos a compreensão de quando uma pessoa se converte, né, ela é convertida, ela recebe Jesus como seu único, suficiente Senhor e Salvador, se arrepende do seu pecado, ela é justificada. A obra de Cristo na cruz justifica ela. E logo após ela é selada. O que vem a ser o selo? O Espírito Santo passa a habitar nessa pessoa. E ele é como um selo, ele é o penhor. O que é o penhor? Eu vou lá e penhoro uma joia e depois eu vou vir resgatar ela. Né? Então o Espírito Santo é o penhor, porque Cristo virá nos resgatar. É a marca, é a garantia, isso aí, obrigado, é a garantia que ele retornará para nos resgatar. Então, no Novo Testamento nós temos essa compreensão, mas e no Antigo? O Espírito Santo ainda não tinha vindo em Pentecostes, né? Essa discussão.
E lembrando que nesse relato, esse relato de Lucas, antes do nascimento do Senhor e antes da sua crucificação, ainda se entende que está no Antigo Testamento, porque ainda não se tinha acontecido o quê? O derramar do sangue, que era o selo da nova aliança. Quando Jesus institui ali a ceia, esse aqui, é o símbolo da nova aliança. O pão, a carne, o vinho, o cálice do vinho, o meu sangue, né? E vamos lá. Os crentes no Antigo Testamento, como que eles criam? O povo de Deus cria nas promessas do Senhor. Beleza? Como exemplo, Isaías 53:5. Sabe o que diz lá? Diz lá, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas, suas pisaduras, nós fomos sarados. Isso foi escrito 700 anos antes do Senhor Jesus, e aconteceu. Então eles olhavam para essa profecia e criam nesse Messias. E aí eles já eram salvos. Eles se arrependiam dos seus pecados, criam nessas promessas e eram justificados, eram adotados. Logo eles eram o quê? Também selados pelo Espírito Santo. Então, nós não somos salvos, nós não somos diferentes deles. A operação de conversão é a mesma. A salvação é pela graça, mediante a fé. Logo, não tem diferença. Nós cremos no Messias, que já veio, e eles criam no Messias que ainda viria. Por que eu estou falando isso? Por causa dessa discussão. Será que o Espírito Santo ele habitava, ele selava, era ele que gerava a conversão no crente no Antigo Testamento, ou ele ia pelas obras? Muitos se falam, né? O Antigo Testamento é o tempo das obras. Você tinha que cumprir a lei. Nunca. Paulo fala em Romanos que a lei veio para voltar ao pecado, para te mostrar que você é pecador, que você é transgressor da lei de Deus. Que não adianta você cumprir 1, 2, 3, 4, 5 e errar um. Você está condenado do mesmo jeito. E você precisa de um Salvador, de alguém que cumpra essa lei para você e que ele morra em seu lugar, como era o símbolo do animal que era levado, o cordeiro perfeito, e é derramado sangue no altar, lá na tampa do propiciatório, e ali ele fazia a propiciação pelo meu pecado. E quem é o sacrifício perfeito que faz a propiciação pelos nossos pecados? Jesus. Ele é o cordeiro que foi morto na cruz. Por isso que João Batista diz: eis o cordeiro que tira o pecado do mundo. Beleza? E ali, o Espírito Santo, nessa obra dele, ele opera duas obras, duas operações, melhor dizendo. Uma é a operação salvífica. O Espírito Santo, ele aplica essa obra redentora de Cristo. O que o Espírito Santo faz? Ele nos dá nova vida. Como é que ele nos dá nova vida? Será que é depois que eu aceito Jesus ou é antes? Eu acho que é antes. Por quê? Porque ele nos dá um novo coração. E um novo coração simboliza uma nova vida. Então, primeiro eu passo a viver espiritualmente falando. Olha o que ele diz, o que ele diz em Ezequiel 36, 26 e 27. Eu não vou ler não para a gente poder dar mais rápido. Ele diz: eis que vos darei um novo coração. Tirarei o coração de pedra e colocarei o coração de carne. Lembra a parábola do semeador? Vários tipos de terreno, né? Quem é que preparou a terra adubada, a boa terra para ser semeada, a semente do Evangelho? É o Espírito Santo. Então é ele que te dá um novo coração. Ele tira as escamas dos seus olhos, como foi com o apóstolo Paulo. Está lá também no... Esqueci, cadê? Atos 9, 18, na conversão de Paulo. Quem é que tira as escamas dos seus olhos? Quando Ananias chega perto para orar, o texto diz que os olhos de Paulo se abrem como se caíssem escamas. Outros textos diz que o Deus desse século, Satanás,
ele cega os olhos das pessoas para que elas não entendam o Evangelho, para que elas não vejam. Então, o Espírito Santo, ele opera isso, ele faz que você entenda o Evangelho, ele te dá uma nova vida espiritual para que você entenda quem você é diante de Deus, ele lhe gera convicção do pecado, ele lhe concede o arrependimento. Muitas vezes a gente acha, né? Não, eu que quis me arrepender, não. Ele te concede o arrependimento, está lá em 2 Timóteo 2,25, é Deus que nos concede o arrependimento. É dom. Praticamente, verdadeiramente, a fé e o arrependimento é dom de Deus. Nós sozinhos não conseguimos fazer isso. E a fé salvadora, que está lá em Efésios 2,8, porque pela graça sois salvos, é a favor de Deus, mediante qual é o meio? A fé em Cristo. E isso não vem de vós, é dom de Deus. E no verso 9 diz o quê? Não de obras, não é eu correndo atrás dele. Não é porque eu faço boa coisa, não é porque eu dou a cesta básica, não é porque eu faço a caridade. Não de obras para que ninguém se glorie, se vanglorie, tenha uma glória vânia. Não, que a obra é dele, a glória é dele. É muito amor, é graça e misericórdia. Por isso que aquele hino diz, né? Tu és Deus de graça e misericórdia. E também o Espírito Santo, além dessa obra salvífica, ele opera também uma obra o quê? Uma obra capacitadora. E essa obra capacitadora é quando ele opera independente de quem é a pessoa, se ela é crente ou não. Muito se perde hoje em dia, alguns entendimentos, se diz que as coisas que tem lá fora, não, é tudo do diabo. Então o telefone é do diabo? Então a geladeira é do diabo? O ar-condicionado é do diabo, porque se não foi um crente que inventou? Não. Um avião? Não. Quem foi que deu talento para aquela pessoa? Tem inteligência para construir aquele material? Foi Deus. Tiago diz que tudo que é bom, todo dom perfeito, vem do Pai das luzes, onde não tem variação nem mudança. Então o Espírito dá talento. A pessoa nasce com talento de fazer alguma coisa. Quem foi que fez? Foi Deus. Será que é por acaso que cada pessoa escolhe trabalhar em uma área da sociedade? Não, é Deus que comanda. É Deus que está governando. É Ele que gera no seu coração a vontade de trabalhar em certa profissão. Um ser um bombeiro, o outro ser um policial, o outro ser um guarda municipal, o outro tem uma vontade de ser um político, o outro tem uma vontade de trabalhar na Colurb, o outro tem vontade de ser motorista de ônibus, tem um sonho. Isso é normal? Não é. É Deus que influencia. Então, Deus, isso é uma obra capacitadora do Espírito Santo. Acontece na igreja também? Acontece. Lá em Efésios, Paulo diz que o Espírito dá dons para que edifiquem a igreja. Uns vão ser chamados para ser mestres, outros para pastores, ou pastores e mestres, porque o pastor tem que ser mestre. O outro, o profeta, o outro vai ser o da oração da intercessão, o outro vai ser o abençoador financeiro, o outro vai ser, tem várias formas, e ele vai capacitando a cada um. Então o Espírito Santo, ele trabalha tanto de uma forma salvífica, quanto de uma forma capacitadora. Tem até texto que diz lá em Mateus, porque muitos são chamados e poucos escolhidos. Tem gente que está na igreja, prega, se forma em teologia, faz o mestrado, faz o doutorado, o pós-doutorado, e depois vai embora, se apostata da fé. Por que essa pessoa não creu esse tempo todo? Ela achava que cria, mas ela não tinha fé salvadora. Ela apenas foi capacitada e Deus a usou naquele momento para alcançar um propósito dele, mas ele não era um eleito. O próprio reverendo Augusto Nicodemos, ele comentando nesse próprio texto, ele diz que o pastor, que ele se espelhava muito, e foi um homem que indicou, aconselhou ele a ir ao seminário, a dar o pontapé. Ele tinha como exemplo, que aquele homem largou a sua família, foi morar com uma outra mulher, e depois negou tudo que ele ensinou, e morreu ateu. Como é que você explica isso? É porque muitos são chamados e poucos escolhidos. Beleza? E um pouco mais, nós vamos andando e nós vemos
o Espírito Santo capacitando, esse ato capacitador do Espírito Santo. Lá também em Atos dos Apóstolos fala sobre o batismo, né? Atos 2 é muito falado, pô, você já foi batizado com o Espírito Santo. O que é o batismo? É o ato capacitador. Se nós lemos ali o livro de Atos, que também Lucas escreveu, Jesus fala o que para eles? Fala que manda eles ir lá para tal lugar, para que eles permaneçam ali, que do alto eles serão revestidos de poder. Os apóstolos, eles já eram cristãos. Quando Jesus diz a Pedro, vem que eu vou lavar os seus pés, e Pedro, não, que isso? Aí Jesus fala, se eu não deixar eu te lavar, tu não tem parte comigo. Aí, Senhor, então me lava todo logo. Ele, não precisa, você já está limpo. Quando eles estão orando lá, e eles vão dormir, lá no dia de céu, aí Jesus fala, vigia e orai. O espírito já está pronto, mas a carne é fraca. Então eles já eram cristãos. Eles já tinham recebido essa obra salvífica. Eles só faltava para eles o quê? A capacitação para eles pregar o Evangelho. Isso é chamada, é a obra qualitativa do Espírito Santo, que ele opera com mais qualidade. Não, perdão, é mais quantidade. Ele derrama mais poder para que você possa fazer a obra. O que nós devemos buscar? É claro, nós temos que buscar o Senhor, buscar o Espírito Santo, buscar, Senhor, derrama poder, me dá condições para poder estar pregando o Evangelho, para poder estar testemunhando, para poder fazer a tua obra, porque por nós próprios nós não conseguimos fazer nada versus nada. E um pouco mais à frente dessa capacitação do Espírito Santo, nós vemos que essa ação, ali Isabel, ela confirma a Maria o que o anjo havia lhe dito, mesmo sem saber de nada. Olha o verso 42 e 43, olha o que diz. Exclamou em alta voz, bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Olha o que essa mulher falou. Ela não escutou nada de ninguém. A Bíblia não nos diz que ela sabia de alguma coisa. O texto fala que Gabriel falou com Maria, Maria saiu, viajou, chegou lá. Quando ela entra e sai da saudação, tudo bem, minha prima? João pula. E ela já falou, que privilégio é esse? Bendita és tu entre as mulheres. Bem-aventurado é você. Deus derramou graça sobre a sua vida. E não é acima das mulheres, é entre as mulheres. Porque Maria é normal. Ela é agraciada porque ela gerou nosso Senhor. É a maior obra que eu creio que o ser humano possa ter ali. Ela foi o ventre que gerou a segunda pessoa da Trindade, onde Deus encarnou. Ela teve o privilégio de ter ali Jesus crescendo, de acompanhar, de ensinando, porque ele assumiu a forma humana, com todas as suas fragilidades. Jesus com certeza teve um resfriado, teve febre, ele passou por tudo, chorou, tropeçou, arrancou a cabeça do dedão jogando bola. Com certeza aconteceu essas coisas, porque ele se compadece de tudo que nós sentimos, porque ele passou por todas as coisas. A Bíblia diz, a Bíblia não fala que foi uma ou duas, fala que foi todas. Ele sabe o nosso sofrimento, mas Jesus chora, Jesus se alegra, Jesus festeja, Jesus se entristece. Então ali, Isabel, quando olha, fala bendita, que significa abençoada. E entre as mulheres, não é o que eleva Maria ao que ela não é. Entre as mulheres, ela é normal. Ela não está acima, como nós vimos nas outras mensagens. E ali, provavelmente, Maria também foi escolhida. Um outro ponto interessante, eu falei muito rápido na última mensagem, foi na última ou foi na penúltima? Não me recordo. Um ponto sobre José. Por quê? Maria, ela é prima de Isabel. Isabel, ela é da tribo de Levi, uma tribo sacerdotal. Então Maria, ela vem de linhagem sanguínea sacerdotal. Só que Jesus, ele tem que ser descendente de quem? De Davi. Porque ele que senta no trono. Ele é rei. E ele tem que vir da linhagem real. Quem é da linhagem real? José.
interessante, né? Então Jesus, quando nós vamos ver um pouco mais à frente, quando Jesus está lá no templo conversando com os mestres, Maria chega procurando ele, ó, eu e seu pai estávamos te procurando. Ué, seu pai? Logo, civilmente ali em Israel, Jesus era considerado como filho de José. Logo, Jesus tem direito ao trono de Davi. Então, Maria provavelmente foi escolhida para ser agraciada porque ela iria se casar com José. Olha que interessante, né? Às vezes a gente passa por isso aí e não vê. Então, e tem os dois sentidos, né? Que eu acho também muito legal. Porque ele recebe o direito de ser o rei, e se cumpre a profecia, que ele é o rei que vai reinar eternamente, perpetuamente, e ele também é o nosso sumo sacerdote. Ele tem um sangue sacerdotal. É ele que se apresenta como sacrifício perfeito ao Pai. É ele que intercede por nós. O santo, o que nunca pecou, o único bom, né? Lembra que o discípulo pergunta, Senhor, mas quem é bom? Ele fala, bom só existe um. Por que bom só existe um? A conotação da palavra bom é quem cumpre todos os mandamentos. Então, quem é o único homem bom que existiu e existe até hoje? Jesus. Louvado seja Deus, né? Maravilhoso. E Isabel diz depois no verso 42, bendito o fruto do ventre. Isabel sabia que o Messias estava sendo gerado no ventre de Maria. Algo totalmente extraordinário. Porque Maria não falou nada. Quem disse para Isabel? E isso foi uma obra capacitadora do Espírito Santo ali em Isabel. Isabel também confirma, como sendo seu Senhor no verso 43. A mãe do meu Senhor. Aí aqui a palavra Senhor, lá na língua original, é bastante relevante, porque Senhor no grego é a palavra Kyrios, e a tradução, que é a Septuaginta, foi a primeira tradução do hebraico para o grego, que é a Bíblia dos 70, a Septuaginta, ela traduz essa palavra para Iavé, que é o tetragrama, as 4 letras que se denotam o nome do Senhor, que é impronunciável. Aí se fala Iavé, de onde se vem Javé, para a gente, Jeová. E essa palavra, o Kyrios, que é Senhor, ela tem a conotação exata que vai se encaixar em Jesus. Então, quando Isabel fala, no verso 42, de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Deus. Não é apenas a mãe do meu Salvador, mas é a mãe do meu Deus, que é Rei, Senhor e Salvador. Olha quem é Jesus. É maravilhoso, né? Isabel recebeu a mesma revelação que Pedro. Lembra quando Jesus pergunta para Pedro? Ele pergunta para ele, quem vocês dizem que eu sou? Aí Pedro se levanta, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Aí Jesus fala o quê? Bem-aventurado é tu, Simão Barjonas, porque não foi nem carne e nem sangue que te revelou isso, mas foi meu Pai. Revelação do alto. Olha que privilégio nós temos hoje, de escutarmos dessa palavra, onde Deus se revela para nós quem Ele é. Jesus não é apenas um homem, mas também não é apenas Deus. Ele é o Deus, homem, rei, sacerdote, profeta. Ele é o Todo-Poderoso, que se compadece de mim e de você, que pagou pelos nossos pecados e que enviou o seu Espírito. O Espírito Santo veio e opera em nós, operando essa obra milagrosa. E Deus usa os seus escolhidos para cumprir os seus propósitos, através da obra do Espírito Santo. Olha o verso 45, o que diz? Ó. Bem-aventurado a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Aqui Lucas relata que Isabel elogia Maria por ter crido, e que tudo que foi profetizado certamente haveria de se cumprir. Só que Maria não tem méritos porque creu, porque nós vimos antes. Qual é a primeira obra que o Espírito Santo faz? Uma das obras que o Espírito Santo faz? A obra salvadora.
Então, se Maria creu, é porque ela recebeu essa fé que é um dom. Então, a glória sempre é de Deus. E ela é bem-aventurada. O que denota a palavra bem-aventurada? Mais do que feliz é aquela que creu. Por quê? Porque Deus está ao seu favor. Quando fala bem-aventurado, é por quê? Porque você é uma pessoa que tem que ser mais do que feliz. Porque você recebeu o Evangelho. A você foi dado o privilégio de entender quem é Cristo, de ter um novo coração, de ter uma mente regenerada, de poder receber isso que muitos tentam e não conseguem entender. Às vezes as pessoas até tentam, mas não conseguem. Lembra a questão das parábolas? Jesus falava em parábolas para que uns realmente não entendessem. E olha que privilégio nós temos, que nós possamos entender essa maravilhosa palavra, esse evangelho. E ali nós vemos também o relato da explicação dessa bem-aventurança, como eu disse, né? Porque ela é feliz. E que Deus cumprirá a profecia. Ele começou a cumprir. Lembra lá em Malaquias? E virá João. Isabel estava grávida. Maria, você conceberá. Ela está grávida. E vai se cumprir, porque Deus é fiel para cumprir tudo que Ele promete. E vou te falar, Deus promete estar conosco em todos os dias da nossa vida, se nós cremos no Seu Filho. Deus promete enviar os Seus anjos para que nos guarde, se nós estamos em Cristo. Se Ele é o nosso bom pastor, Ele promete nos levar a águas de descanso, aos pastos verdejantes, como diz lá o Salmo. E aqui eu parto para algumas aplicações finais. E primeiro, o que nós aprendemos com esse texto? Interessante, que as mulheres mais novas, como Maria, devem testemunhar e buscar orientação com as irmãs mais experientes. Por quê? Porque Maria era uma judia nova. Isabel era uma judia idosa. Ela queria ver o milagre? Queria, mas ela também queria testemunhar. Eu vou ser a mãe do Messias. E ali, com certeza, Isabel iria orientar ela, porque ela já estava vivendo o seu milagre. E Maria agora ia viver um milagre parecido com o dela. Não igual, mas maior. Porque ela foi... Quem gerou Jesus? Foi o Espírito Santo. Ela é virgem, desposada, ela não tinha casado. Ela não conheceu homem algum. O de Isabel foi de uma relação entre ela e Zacarias. Então, uma iria orientar a outra. E aqui nós tiramos aplicações disso. As mulheres devem conversar umas entre as outras. As mais experientes, tanto de idade ou quanto de entendimento, devem instruir as mais novas e vice-versa. Como os homens também se encaixam da mesma forma. Nós devemos buscar orientação a pessoas mais experientes, pessoas que têm mais conhecimento. Por isso que a igreja é um corpo. Um é o braço, o outro é a perna. O braço não vai chegar lá na porta se a perna não levar. O braço não vai ter força para levantar um peso se a boca não se alimentar. Então, um ajuda o outro. E são vários exemplos, como de Isabel e Maria. Tem Noemi e Ruth. Nós vimos lá em casa, né? Noemi e Ruth. Tem ali Paulo dando a instrução para Tito, lá em Tito, capítulo 2, 3 e 5 diz, quanto às mulheres idosas, semelhantemente que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e aos seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Então, busque instrução aos mais experientes. E da mesma forma, testemunhe, porque como diz Provérbios, sabe Salomão diz em Provérbios 27, 17, como ferro com ferro se afia, assim o homem com o seu amigo, ou a mulher com o seu amigo. E quem deve ser os nossos amigos? Os seus irmãos do reino.
E o segundo aprendizado é que Deus, além de usar as suas operações milagrosas para cumprir seus propósitos, também utiliza para fortalecer a fé do seu povo. Será que aquela ida de Maria a Isabel, será que era só uma curiosidade? Será que era só para dar um testemunho? Não, aquilo ali também era um fortalecimento. Maria corre aquela distância toda. Será que ela também não buscava o fortalecimento da sua fé? Não, eu creio. Mas, eu vou ver se aquela barriga está grande mesmo por 6 meses. E quando eu ver, caraca, Deus fez. Então Ele vai fazer aqui também comigo. Uma pessoa que era totalmente torta, não queria, era totalmente avesso ao Evangelho, alguém que eu conheço. E Deus pegou e, transformou. As pessoas olham e falam, que mentira. Não acredito. Se Deus faz, por que Ele não pode fazer de novo comigo? Ele não pode operar novamente. Então nós temos força para orar pelos nossos filhos, pelos nossos parentes. Deus faz, Deus continua. Jesus diz, eu e meu pai continuamos trabalhando. Deus não está inerte. Deus não está dormindo. Então, quando nós vemos essas obras, a operação do Espírito Santo, fortalece ou não fortalece a fé? Fortalece. Nós saímos dali revigorados. E ali, tanto uma quanto a outra, praticamente elas testemunham, e uma fortalece a fé da outra. E Deus usa esse testemunho para alcançar novas ovelhas fora da igreja. Deus usa o nosso testemunho para fortalecer os irmãos dentro da igreja. E Deus usa o nosso testemunho para glorificar o seu nome, que é o ponto auge de tudo. Tudo é para a glória de Deus. Então não tenha vergonha, testemunhe, fortaleça a fé do seu irmão e busque também o testemunho dele, fortalecer a sua fé nas obras que Deus tem operado. E outro ponto também, nós aprendemos que já existe uma certa consciência e que gera sentimentos em uma criança que tem formação no ventre materno. Por isso que nós cristãos não devemos ser a favor do aborto. Não existe a concepção bíblica, teológica de um cristão ser a favor do aborto. Por quê? O aborto é a quebra do 6º mandamento. O que diz o 6º mandamento? Êxodo 20, verso 13. Não matarás. Melhor dizendo, não assassinarás. É um assassinato. Alguém que não pode se defender. Porque ali nós vimos no texto que ali, João, ele tinha uma certa consciência. Ele escutou, ele teve um entendimento, ele expressou um sentimento, alegria. Então, a partir do momento a partir do momento que há a fecundação e se começa a formação, a multiplicação das células, se forma um embrião, já há vida. Já há vida. Então, diga não ao aborto. Diga não ao aborto. Também nós aprendemos que o Espírito Santo é Deus operando e aplicando essa obra, a obra de Cristo em nós, de uma maneira soberana. Ali, eles oraram, esperaram, e Deus fez na hora que queria, em Isabel e Zacarias. Maria pediu para ser mãe do Messias? Não. Isabel e Zacarias só conseguiu ser irrepreensível porque Deus lhes ajudou. Eles buscaram? Buscaram. A gente tem a obrigação de buscar? Tem. Mas se Deus não nos ajudar, a gente não consegue caminhar sozinho. A gente só vai descer a ladeira abaixo. Nós dependemos de Deus 100%. Se a nossa salvação estivesse nas nossas mãos, elas escoariam como você pegar a sua mão, encher um balde d'água e a água dali escorrer toda. E chegar um momento que a sua mão está seca. Você perdeu sua salvação. Agora, quando a sua salvação está nas mãos do Todo-Poderoso, que é Ele que opera em você tanto querer quanto realizar, e que Ele te sela ainda, depois que você está justificado, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Se é Ele quem os justifica. Paulo diz em Romanos. Vai virar tribulação, angústia.
não há altura, nem profundidade, não há nada, nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E Deus age em nós com essa graça especial, essa graça maravilhosa. E também, às vezes, nós, das igrejas históricas, caímos, passando um pouquinho, né? Mas, terminar. Nós deixamos de lado um pouquinho com questão à obra do Espírito Santo, porque realmente existem muitos erros espalhados por aí. Tudo é Espírito Santo, e o Espírito Santo fez isso, fez aquilo outro. E não. A obra do Espírito Santo é apontar para Cristo. A obra do Espírito Santo, ele te regenera, te dá um novo coração, te conduz ao arrependimento, te dá a fé para você crer, te sela para você olhar para Cristo e viver caminhando para o alvo, que é Cristo. E só. Então nós devemos buscar o Espírito Santo, a capacitação para que nós nos mantenhamos perseverantes, firmes, esperançosos, clamar a Ele: Senhor, me dá essa fé salvadora, Senhor, me conduz ao arrependimento todos os dias, para que eu nunca venha deixar de me arrepender de um erro que eu cometo, que eu venha todos os dias, quando escutar o Teu Evangelho, eu venha ter a alegria que João teve no ventre de Isabel, para que eu me regozije no meu Senhor, e que eu entenda que eu dependo dEle, e que o que Ele fez por mim, ninguém vai fazer, e por isso Ele é o meu Senhor, único e suficiente Salvador. Amém? Vamos orar? Santo Deus, eterno Pai, obrigado mais uma vez, Senhor, por esse amor, por essa dádiva, esse privilégio que o Senhor nos dá, de Te conhecer, Senhor, e de saber que o Senhor nos conduz desde o começo, nos dando um novo coração, nos regenerando a nossa mente, nos dando vida, para que nós possamos olhar e entender quem nós somos diante de Ti, o quão transgressores somos da Tua lei, e que a partir daí o Senhor nos conduz ao genuíno e verdadeiro arrependimento, e que nós recebemos essa fé de Ti, que é um dom, e temos a possibilidade de crer e clamar pela Tua misericórdia, e o Senhor se compadecendo de nós, nos escutando e nos justificando. Obrigado, Senhor. Continua operando, Senhor. Ô Espírito Santo, continua operando, nos capacita mais e mais para que possamos pregar a Tua palavra, para que possamos testemunhar aí fora as maravilhas que Tu tens operado em nossas vidas, os milagres, as operações sobrenaturais que o Senhor tem feito. Continua nos dando dons de mestre, dons de evangelista, para que nós possamos sair por aí pregando o Teu Evangelho. Opera em nós e através de nós e glorifica o Teu nome, meu Deus. Glorifica o Teu nome. Essa é a nossa oração nesta noite, que nós possamos perder muitas vezes a vergonha e pedir orientação às pessoas mais experientes, que possamos também ajudar a orientar. Nos capacita, Senhor, para que a Tua obra continue firme, para que nós possamos caminhar vitoriosos nessas batalhas, porque sabemos que a guerra já foi vencida há 2023 anos atrás. Nós Te adoramos e Te glorificamos. Te pedimos que o Senhor nos conduza ao retorno aos nossos lares, em paz e tranquilidade, e que essa mensagem seja ruminada na nossa mente, no nosso coração, e que cada vez que nós abramos a Bíblia nessa semana para meditar na Tua palavra, nós lembramos do Teu Filho na cruz do Calvário, e que possamos dar valor e nos alegrar com a vinda dEle e ansiar esperançosos pelo Seu retorno, quando nós o veremos como Ele é, e louvaremos e adoraremos o nosso Cristo, o nosso único Deus, Rei, Senhor e Salvador. Obrigado, Deus. Obrigado por tudo. Assim nós choramos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Deus nos abençoe.